Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Olá, você que está chegando, seja bem-vindo. Já vamos clicar aqui no aviãozinho e chamar todo mundo para assistir a live, porque hoje é um assunto bem interessante do mercado de trabalho, cheio de oportunidades para quem está entrando, para quem está buscando aí uma profissão, desenvolver habilidades. Nós vamos falar sobre economia verde. Então já vamos clicar aqui no aviãozinho e chamar todo mundo para assistir a live. Tem uma convidada especialista que entende deste assunto. Uma excelente terça-feira, uma ótima noite para você. Para você que não me conhece, eu sou a Viviana. Eu sou formada em comunicação social, mas hoje eu estou trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Atuo aí na área como Master Coach. Boa noite. Sou analista comportamental. Me especializei na área de carreira, na área de trabalho. E hoje eu tenho uma convidada que é advogada. Ela é especialista em gestão rural. E nós vamos falar sobre economia verde, né? Sobre sustentabilidade. Sem mais delongas, já vou chamar ela aqui para a gente entrar no assunto que interessa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Adriana, me dá um oizinho. Bom, para você que não conhece nada sobre economia verde, o que significa economia verde, né? Na realidade, são as empresas que vêm buscando novos procedimentos aí para inovar e se tornar sustentável. Você consegue entrar aqui? Opa, deu. Deu. Olá, boa Boa noite. noite. Deixa eu Seja colocar. bem-vinda, Adriana. Obrigada, Tá me ouvindo Vivi. bem? Tá? Tô. Imagem tá ok? Tá ok, tá limpinha a imagem. Uhum. Ai, maravilha. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Bom, eu já me apresentei, agora eu vou dar a palavra então para Adriana, que é a nossa convidada aqui hoje. Vamos falar sobre economia verde, sobre oportunidades no mercado de trabalho, sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a palavra é sua, Adriana. Bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Agradeço muito essa oportunidade de fazer essa live contigo. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu te acompanho aí nessa jornada sua, né? Você é uma inspiração. E vamos lá, nós hoje vamos falar sobre economia verde, oportunidades e habilidades essenciais. Esse tema surgiu porque a gente queria fazer uma live juntas, daí a Vivi até falou assim: Ah, Adriana, vamos falar sobre multidisciplinaridade, porque meu tema não tem a ver com o seu. Aí eu falei assim: Não, Vivi, tem sim um pouquinho, porque como eu mexo com gestão rural, acaba que a gestão de pessoas ela está bem interligada, né? Não tem como fazer gestão sem fazer gestão de pessoas. E a Vivi mexe com essa parte de carreiras, como ela já introduziu aí. E assim, um grande desafio para o gestor rural é a parte de incentivar as pessoas a irem trabalhar no campo, porque hoje o campo compete muito com o conforto da cidade. E então, assim, para ele conseguir atrair essa mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, ele tem que ter um diferencial, né? E isso hoje em dia não é muito fácil. As pessoas tendem a querer ficar mais no grande centro, por mais que, apesar que a gente teve uma reviravolta aí com a pandemia, né? Vou falar um pouquinho dessa questão do reflexo da pandemia, né, nessas profissões, principalmente que interferiram na parte da gestão rural, que é o nosso tema aqui.
E a parte também das pessoas, né? O que elas, aqueles que têm interesse, né? Porque também não é só o desafio do gestor que está contratando, mas às vezes tem pessoas que querem e quais habilidades ela tem que desenvolver para ela ser interessante para o gestor rural contratar, né? É isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. E uma história que me chamou muita atenção, né? Esse final de semana eu estava pesquisando e eu vi um gerente de uma grande fazenda aqui do Mato Grosso. Não é aqui da minha região, porque eu moro numa região bem, como que eu disse? Aqui os grandes grupos o pessoal conhece muito, já vai, se eu falar grande grupo, o pessoal vai começar a nomear as pessoas. Não, não é daqui, é de outra região, mas é do Mato Grosso. E ele falou que eles tinham recentemente contratado para vaqueiro um boliviano, porque ele era dentro do perfil do que eles estavam procurando e tudo. Aí eu fiquei pensando, gente, com tanto de brasileiro aqui, eles foram lá na Bolívia buscar alguém para trabalhar na fazenda. E isso me despertou um pouquinho de interesse e vem muito assim dessa questão que nós falamos, né? Juntar as habilidades dos trabalhadores com o interesse do gestor, né? Exato. A Adriana, ela está no Mato Grosso, né, Adriana? Mato Grosso. E ela é especialista em gestão rural, também é advogada, né? Então, hoje o Uhum. assunto aqui da live é sobre a economia verde. Para você que nunca ouviu falar sobre isso, o que é economia verde, o que tem a ver, né? Quais são as profissões verdes. Então, na realidade, de um tempo para cá, isso vem sido falado mais na mídia, vem sido trabalhado, inclusive recentemente publicaram ali uma lista das 11 profissões verdes que estão em alta, né? Então, o que é a economia verde? Na realidade, é um procedimento, um novo procedimento, né, que as empresas buscam em busca da sustentabilidade, né? Então, é trabalho com mais eficiência, com menos custos, com menos desperdício, né? E algumas profissões aí acabam se sobressaindo justamente por serem um pouco emergentes, porque estão ligadas à inovação, estão ligadas à tecnologia, algumas coisas novas aí. Então, não sei, Adriana, quer falar um pouquinho mais sobre isso aí? Sim, vamos falar. A questão da economia verde, voltado mais, vou trazer para a realidade do rural mesmo. O que que hoje o mercado exige de qualquer empresa e não deixa o produtor rural de lado? É a questão do posicionamento social, né? E a sustentabilidade. Então, assim, não tem como a gente falar de qualquer coisa hoje em dia se a gente não falar de sustentabilidade. Os produtores rurais, tanto os pecuaristas quanto os agricultores, eles têm que investir em alguma coisa que diferencie o seu produto, para ele se tornar. Tem até os selos verdes, as empresas mesmo que compram, né, as produções, elas visitam as fazendas que são cadastradas para verificar se enquadram em todos os requisitos, porque o mercado internacional exige isso muito. E isso vem vindo para o Brasil também. Aqui no Brasil, principalmente em relação à carne, a rastreabilidade da carne e tudo mais, isso aí tudo está interligado nessa questão da economia verde. Então, o produtor rural tem que ficar atento, não tem como ficar alienado a essa realidade, já tem que ir se adequando. E isso, assim, quando a gente fala economia verde, é um todo. A fazenda ela tem que ser, não pode ter trabalho escravo, ela tem que estar com as normas ambientais todas em dia, ela tem que ter a parte de segurança do trabalho também tem que estar ok, a documentação dela tem que estar ok. Então, assim, é bem amplo quando a gente fala de sustentabilidade envolvendo uma propriedade rural. Isso aí. E e assim, a questão das tecnologias, né? Que a gente vê que a tecnologia é um advento que veio para ficar, né? Já vem vindo há algum tempo, mas deu uma acelerada nos últimos tempos, por causa até de pandemia, né? Desse momento, enfim. Como que isso impactou o setor rural, né? Como que isso está acontecendo na área rural? Então, assim, uma das áreas que mais investem em tecnologia é o rural, né? Para tudo, tanto para eliminar desperdício, quanto para a questão de controle de pragas, para monitoramento da qualidade do solo. A agricultura de precisão, ela é super tecnológica. Hoje, a única coisa que impede que isso
esteja mais evoluído no Brasil ainda é a questão da internet. Muitas fazendas têm internet, mas é mais localizadas na sede. Quando você vai para a área do campo mesmo, para os talhões que eles falam, lá para os piquetes, as internets não costumam chegar. Daí os tratores, que tem toda essa tecnologia, já existe tudo isso, né? Eles não conseguem trabalhar 100% online porque não tem esse acesso. Então, assim, a internet ela ainda é um obstáculo. Claro que muitos estão investindo, até porque quando a gente fala da questão da mão de obra hoje, para você atrair qualquer trabalhador, a primeira coisa que ele pergunta, tem internet lá? Por quê? Senão ele nem vai. Então, assim, a primeira coisa que um produtor rural tem que providenciar é a tal da internet. Mas ela geralmente fica restrita muito ali na sede. Mas, assim, essa tecnologia, ela vem muito. E aí traz a questão das análises de solo, desenvolvimento de biológicos, porque aí já tá ligada a questão da sustentabilidade. Muitos produtores hoje não utilizam mais adubo químico, estão utilizando ou fazem um consórcio do químico com o biológico, porque vem mostrando bastante benefício tanto na parte econômica quanto na parte de sustentabilidade do solo. E aí vem as pesquisas. A Embrapa hoje ela é super reconhecida a nível nacional e internacional, né, em pesquisa e desenvolvimento nesse tipo de tecnologia. Então, assim, é mais ou menos por aí que o meio rural é afetado por isso. Não, e olha só, você falando em pesquisa, eu andei olhando também, pesquisando, né? Assim, as habilidades essenciais. E antigamente era muito focado, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas era muito focado nas habilidades mecânicas, né? Obviamente, porque, sei lá, se precisasse consertar, uma coisa era tudo mecânico. Hoje, por ser tecnológico, ou uma boa parte, né, nessas inovações tecnológicas, né, do maquinário tecnológico, essas habilidades, ao invés de ser habilidades mecânicas, são habilidades de programação, né, habilidades, competências analíticas, essa coisa do dados que você falou, né, da análise de dados, de logística de dados, né, e habilidades matemáticas, porque a matemática está por trás da programação de uma certa forma, né? Então, é real as habilidades essenciais assim que aparecem? Sim, é real. Inclusive, assim, até o inglês, esses operadores de máquina, eles já estão até buscando por conta própria, porque os manuais são tudo em inglês, né? Os visores são em inglês. Às vezes o produtor, quando ele é muito antigo, ele já não consegue mais mexer com as máquinas, são só os funcionários. Porque hoje depende muito dessa análise. Às vezes a pessoa nem é tão, assim, porque, vou falar bem claro, para operador de máquinas, você não vai contratar alguém tão assim com nível superior e tudo mais, né? É Mas operacional, né? é bem operacional. Só que mesmo operacional está sendo exigido essa parte do mais habilidade de análise de dados, coleta de dados, saber interpretar o que a máquina fala, onde que você coloca, porque às vezes é só colocar um pendrive lá, você já extrai tudo que a máquina trabalhou naquele dia, né? Então isso aí ele tem que fazer sim. E com relação a essa parte, até eu ouvi uma vez no evento que eu participei que a John Deere, ela até desenvolve isso, porque o que eles buscam agora, porque coletar os dados eles já têm, a tecnologia para isso eles têm, o que eles querem agora é interpretar isso aí e utilizar isso para melhoria da produtividade, da gestão do produtor rural. Então, eles estão investindo bastante cursos para técnicos mesmo, mais na parte de análise de dados. Olha só, né? A máquina trabalha, então o trabalhador, ele já vira um gestor ali, né? Sim. E aí tem o gestor do gestor, né? O gestor do Uhum. gestor da máquina. Justamente, o operador hoje em dia ele fica ali só para ver se não aconteceu nada de errado. Ele não fica lá, mas ele praticamente não pega no mancha, é tudo piloto Não pega automático. a mão na massa, né? Ele vai gerir Não. ali, vai Uhum. programar, vai analisar os dados, vai trabalhar com informações, com essa tecnologia. Então é outra Uhum. pegada, né? E aí tem o gestor do gestor. Porque hoje as cabines, por exemplo, é tudo fechadinha, tem ar-condicionado. Daí, assim, igual lá na nossa fazenda, a gente tem rádio em todas as máquinas, então ele vai ouvir no rádio. Dependendo do lugar onde ele tá, pega internet. Às vezes ele vai, né, mexendo na internet, enquanto a máquina tá ali, né, tá colhendo.
né? Ou tá plantando. Claro que eles ficam observando, né, tudo, mas não é tão mecânico quanto antigamente, né? E antes da gente entrar no quesito oportunidade, eu quero falar um pouquinho mais da questão da habilidade, né, das habilidades, porque, bom, habilidades mecânicas, ok, já era de se esperar, né, habilidades mecânicas, tecnologia, máquinas, maquinário, enfim. Mas habilidades de programação, competências analíticas, né, de dados, habilidades matemáticas, e aí o que vai fazer um diferencial? Aí até encontrei uma pesquisa, né, que fala sobre um diferencial. E aí você colocou um ponto interessante que é o inglês, né? Eu ouvi falar que em oratória, em escrita, em pensamento crítico, em habilidades sociais e também escuta ativa, né? Que aí tem a ver com as habilidades sociais, mas tem a ver com relacionamento interpessoal, tem a ver com comunicação. E na realidade é um diferencial desse mercado, porque a gente pensa em tecnologia, inovação, em setor rural, em agricultura, agronegócio, por exemplo, matemática, números, dados, análises, pesquisas, né? E aí, de repente, onde que está o diferencial desse povo? E aí é justamente, às vezes, num curso de inglês, para você entender a Uhum. programação, né? Linguagem de programação, inclusive, oratória, escrita, pensamento crítico, habilidades sociais, de relacionamento interpessoal, escuta ativa. Olha só. E é interessante assim essa parte de habilidades, se a pessoa, se o colaborador ele tem uma habilidade e ele desenvolve ela no trabalho no dia a dia, ele se sente super bem. Ele vai se sentir incrível porque ele consegue colocar essa habilidade em prática. E aí é uma forma do produtor rural reter esses bons profissionais, que é fazer com que eles consigam colocar em prática as habilidades que eles tenham, né? E aí faz a carreira, né? Faz a E como carreira. é que está esse mercado hoje, Adriana? Como assim? Repete, explica melhor essa Assim, pergunta sua. oportunidade, né? Oportunidade de mercado. Como é que está isso hoje? Porque a gente pensa assim, né? Agronegócio, celeiro do mundo, enquanto houver gente comendo, vai ter comida sendo produzida. Tipo assim, Uhum. é uma coisa que, se a gente parar para pensar, é só expansão e crescimento, mas existem desafios, obviamente. E aí, como é que está o mercado hoje? Assim, questão de oportunidade, de recrutamento, de mão de obra qualificada, como é que está acontecendo isso? Então, eu vou falar assim a realidade que a gente vive aqui. É, hoje a gente está vivendo assim uma ascensão, né? A atividade rural, ela realmente ela é uma tá em alta, né? Igual a commodity está no valor alto. Os produtores rurais, eles, claro, eles têm grandes desafios porque o custo também é alto. Dentre esses custos, a mão de obra ela é muito alta porque o produtor rural ele tem que conquistar essa mão de obra para o campo, então ele tem que pagar um pouquinho a mais do que a pessoa receberia na cidade. Então, trabalhar no campo, você recebe mais, né? Então é um custo maior para o produtor. E assim, aqui tem bastante oportunidades, principalmente, vou colocar alguns pontos aqui que tem bastante. Na parte de administração, contábeis, Uhum. é muito procurado, tem muita coisa. Consultoria em práticas sustentáveis. Eu já falei a parte de pesquisadores, cientistas, porque muitos produtores eles já estão se unindo e formando laboratórios próprios para desenvolver esses produtos para eles, porque é muito caro comprar de alguma dessas indústrias. Então, para ele é mais fácil, e a Embrapa incentiva também que eles se reúnam. Então, assim, mão de obra, né? Cientistas, biólogos, isso aí é muito demandado. A gente mesmo tem um laboratório que vem o pessoal de Minas Gerais. Vem lá de BH, eles vêm trabalhar aqui. Eu acho que teve uma pesquisadora que mudou para cá, para a região, então isso aí é muito em alta, porque a gente está vendo do pessoal buscando, querendo construir isso nos locais. A parte de bem-estar do funcionário também está vindo muito, né? Então, agora o pessoal está querendo trabalhar aquela questão dos, dos coaches, palestras, trazer para os Uhum. funcionários, né? Incentivar, motivar, porque até por conta da pandemia aumentou muito a questão de estresse, ansiedade, né? Porque hoje em dia todo mundo está com medo de alguém da família contrair ou você
contrair o vírus, ou até às vezes perder o emprego, enfim, aquela coisa. Então a ansiedade aumentou muito. E então os gestores, né, como bons gestores, eles têm incentivado a vir profissionais para trabalhar a saúde mental. Então essas profissões voltadas para a saúde mental também estão em alta, né? São profissões que estão bastante em alta. E assim, claro que agrônomos, né? Isso aí sempre vai ter É os básico, né? isso, aí os operadores, né? No todo também tem bastante demanda. E assim, aqui na minha região, por exemplo, nessa parte da mão de obra mais simples, na época da safra que eles falam, vem assim, mais de 15 vans do Nordeste com mão de obra, só pra você ter noção, assim, diariamente. Vem com um monte de Sim. gente. Aí eles trabalham e depois eles retornam para lá, né? Assim. Então, já que você começou a falar de profissões aqui, eu peguei três profissões que são emergentes, né, dessa economia verde. Uma que é no setor de biocombustível, Sim. outra que é na engenharia de sistema de energia solar, eu acredito que tenha muito isso aí, né? E analista de mudanças climáticas, né? Então ali é a área da ciência, da programação e da matemática, sobretudo, né? Mas eu acho que vale a pena eu falar rapidinho assim a lista dessas profissões verdes que foram colocadas recentemente na mídia, né? Então, saiu um ranking, né? 11 profissões, e até a gente vai voltar a conversar sobre isso. Olha aqui. Primeira, física. Segunda, engenharia, né? Então, energia limpa, energia sustentável, esse sistema de geração e transmissão de energia, né? De emissão de energia. Geografia, economia, daí eles falam de economia circular, né? Na realidade, essa coisa de não haver tanto desperdício, de transformar os resíduos, enfim, tornar sustentável. Administração, como você bem falou, então gestão da sustentabilidade aparece como assim, uma estratégia muito grande dentro das empresas, né? Porque mais de 70%, um dado que aparece aqui, mais de 70% dos empresários brasileiros acreditam, né, no impacto positivo, né, dessa sustentabilidade dos negócios, então na administração isso é muito presente. Direito ambiental, Uhum. química, arquitetura e urbanismo, por causa das cidades inteligentes, né? Então a formação de cidades inteligentes através da sustentabilidade, engenharia ambiental, que é o básico, e aí, é o que você falou, psicologia ambiental. Eu nunca tinha ouvido falar em psicologia ambiental. E aí é justamente trabalhar, cuidar do comportamento humano, cuidar das pessoas, né, no campo e a relação delas com o ambiente e com o trabalho. Então, isso é uma coisa que está super, super em alta aí, psicologia Uhum. ambiental. E a biologia, né, que é a redução dos impactos. Então, agrônomo, biólogo, aí já é mais manjado. Mas psicologia ambiental é algo super novo, recorrente e está aí nos top 11 da lista aí das profissões verdes, né, que estão em alta aí na economia verde. E assim, isso aí é bem interessante porque você até comentou, assim, colocou no nosso roteiro a questão que o campo ele é mais atrativo do que a cidade por conta da segurança. Ele é mais seguro, né? Só que assim, eu acho que é porque você mora em Curitiba. Porque a gente vê que assim é muito difícil atrair essa mão de obra, sabe, para o campo. E eu acho que o campo compete muito. Agora com a pandemia, ele ganhou um pouquinho de preferência, porque nessa reorganização da sociedade, às vezes as pessoas começaram a olhar para o campo com melhores olhos, porque é um lugar que não foi tão afetado economicamente, então tem bastante, tá em alta, né? Assim, quem ficar atento a isso que a Vivi falou, todas essas habilidades e competências tem bastante mercado procurando, e ele é mais isolado do centro com menos risco de contaminação. Então, o campo, hoje em dia, ele ganha um pouquinho mais em relação à cidade por conta da pandemia, né? Mas antes ele não era, não. E, assim, essas habilidades que ela falou, vem muito a casar com o que nós estamos vivendo, né? Principalmente essa psicologia ambiental que você falou, a gente está vendo essa necessidade na fazenda mesmo, a gente está trabalhando bastante isso com os funcionários, sabe? Porque
Às vezes a família fica na cidade, ele fica na fazenda, aí ele fica preocupado, aí às vezes não rende tanto, você vê que às vezes ele falta para ir com. As faltas aumentaram muito, né? Para acompanhar o fulano, Uhum. Beltrano que está doente, ou é filho, ou é mulher. E aí, quando Olha você vai só. ver, a maioria das doenças não são doenças físicas, está indo no psicólogo, está indo em alguma coisa assim. Então, assim, aí você vê que realmente está precisando trabalhar esse lado, né? E olha só, pessoal, você que está entrando agora na live, estou vendo que tem bastante gente entrando. Nós estamos falando sobre economia verde, sobre as profissões aí do futuro, né? As profissões verdes, habilidades, oportunidades. Será que tem oportunidade no campo? Né? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? E a Adriana, minha convidada hoje aqui, ela é gestora rural, especialista em gestão rural, também advogada, e está trazendo aí várias dicas, principalmente se você é dessa área, né? Se você já está estudando matemática, se você gosta de ciência, se você se liga em tecnologia, né? Se você busca uma oportunidade no mercado de trabalho, se você está querendo fazer uma carreira aí, e aí, de repente, aqui você encontra uma possibilidade, né? Abrir ali, expandir. Porque tudo bem, os grandes centros, né? Como a gente estava falando. Mas o campo também tem uma qualidade de vida, né, Adriana? Uhum. Não tem. Diferente da. Pensa assim, estresse. É que agora a gente não está muito no trânsito, né? Está mais em home office, mas eu morava dentro do meu carro, acho que no Uhum. campo não tem isso. Né? Não, eu até falo assim, quando eu fico lá na fazenda, porque assim, lá tem internet, tem tudo. O que eu faço lá, eu faço aqui. Só que lá sobra tempo. E aqui e eu falo, gente, mas aonde que eu tô gastando? As mesmas coisas que eu faço quando eu tô no escritório, em casa, eu tô fazendo aqui na fazenda, mas aqui sobra tempo. Aí eu fiquei pensando, acho que é no trânsito, por mais que eu moro em cidade pequena, mas esse tempo que você, né, leva e busca criança, leva e busca criança, vai pro escritório, volta. Aí lá você não tem isso. Então, realmente, lá aí você vai ter aquele tempo de tomar o chimarrão, de ficar lá tranquilo, né? Que é o Qualidade tempo de que você ia vida, né? estar. É isso aí, qualidade de vida. Justamente. E assim, quem trabalha no campo, por exemplo, pessoas mais humildes, ou até os gerentes, essas coisas. E aqui tem bastante fazenda que tem muitos alojamentos, casas, né? Que tem até uns condomínios. Então, assim, economiza aluguel, porque muitas vezes a pessoa não tem, né, casa própria, Uhum. é, gastos com energia, água, alimentação. Então, é bastante coisas que até minha mãe fala que se a pessoa for esperta, ela consegue fazer uma boa poupança ali para depois, às vezes, é, fazer algum sonho que ela planejava, alguma viagem, aí comprar a Uhum. casa própria, ou enfim, né? Então, o campo, ele tem algumas vantagens também, né? E aí, na questão das habilidades, que eu vi bastante, que a gente tem que ter, que o pessoal procura muito agora, até por causa do momento que nós estamos vivendo, a questão que eu achei interessante destacar, da diversidade cognitiva, que os gestores têm que ficar bastante em alta, porque as pessoas hoje vão trabalhar nem tanto pelo financeiro, mas pelo propósito da empresa, porque que ela, né, o que que a gente Sim. prega, os valores que a empresa tem, né, se ela prega essa diversidade de ideias, né? Porque hoje os profissionais, né, você que trabalha muito com esses jovens, eles procuram mais isso do que a questão do salário em si. Então, o gestor rural Sim. ele tem que estar preocupado com isso, né? Como incentivar essas pessoas a irem? Ele desenvolvendo, às vezes, os valores, pregando uma cultura na sua fazenda, né? Um propósito, que seja o propósito de dar qualidade de vida para os funcionários, se tornar uma fazenda de excelência a nível de sustentabilidade, enfim, tem que ter algum propósito e passar isso para as pessoas que trabalham para ele, né? Hoje é um desafio para o gestor que eu acho é isso aí, trabalhar a cultura na sua fazenda para incentivar essas pessoas a virem, né? Olha só. E propósito tem a ver com identidade, tem a ver com empoderamento, tem a ver com merecimento, tem a ver com inteligência emocional. Então, realmente é uma geração que vem se formando, né, para não trabalhar só por dinheiro, para trabalhar por Uhum, realização. uhum, E quem gosta dessa área, quem vê um futuro nessa área, é uma área que está praticamente sem concorrentes para quem é uhum, qualificado, porque existe uhum, uma demanda grande de profissionais
e uma boa parte não está qualificada. E os gestores estão se vendo louco para ver como nós vamos treinar esse povo. Então, assim, você está assistindo essa live, dê oportunidade, tem essas habilidades, né? É, de repente, uma carreira para você estar investindo, para você estar buscando conhecer, entender um pouquinho mais, porque as empresas estão de olho, né? O setor rural é um setor super lucrativo, né? O agronegócio está aí em expansão e tem mercado. Então, é uma questão de realmente trabalhar essas habilidades e essa qualificação. Qual mais assim, o desafio você acha que o gestor enfrenta na hora de contratar alguém? Por exemplo, você falou, tem lá do Nordeste sei lá, um caminhão de gente para trabalhar. Uhum. E aí, como é que faz? Então, assim, nessa parte operacional, nós que somos médios produtores, é mais fácil. A gente não tem tanta demanda, a gente nem pega essa frista. Eu tenho a mão de obra fixa e vai. Então, eu posso contratar devagar, eu posso selecionar, eu posso contratar as pessoas que realmente estão alinhadas com os nossos valores, que isso, assim, é o que a gente preza muito, muito mais do que a técnica. Essa pessoa tem um bom comportamento. Porque, assim, no meio rural, qual que é a dificuldade? Lá a pessoa tem famílias, tem crianças morando na fazenda, então você não pode contratar qualquer um. É a questão de segurança, tudo isso você tem que pensar. Então, assim, você tem que ver o histórico da pessoa, tem que investigar para ver se ele é uma pessoa que é sociável, é aquela habilidade que você falou, a pessoa tem que ser uma pessoa que tem que ter uma inteligência emocional para lidar com todo, porque ele vive todo mundo junto, todo mundo come em refeitório, né? Então, assim, uma das grandes dificuldades é o comportamento, né? Por exemplo, a gente quer cuidar da horta lá. Eu tenho que ter alguém que entenda disso, né? Eu tenho que ter alguém que saiba lidar, às vezes, eu quero colocar um chiqueiro lá. Tá, mas quem que vai matar o porco? Quem que vai fritar a banha? Quem que vai... Então, assim, aí vem essas pessoas que não têm uma cultura, porque igual o pessoal do Nordeste não tem tanta criação, né? Aí é o choque de culturas. Essa é uma grande dificuldade. Porque às vezes você quer, né, ter essas habilidades e a pessoa não tem. Ou você vai treinar, né? Ou você vai esperar muito. Aí você fica um tempinho sem fazer aquilo e vai procurando. As grandes empresas, os grandes grupos, eles não têm como, eles têm que pegar o que tem. Infelizmente é Acontece assim. mais rápido, né? Uhum. Acontece mais rápido. Trabalha com E o que aí tem. também tem pessoas mais qualificadas para fazer esse treinamento também, né? Sim, aí eles têm os chefes, justamente, eles treinam bastante. E aí eles têm toda uma estrutura, um organograma, eles têm toda uma estrutura de líderes, que aí eles cuidam disso, até para fazer essa parte de contratação, de treinamento. Os treinamentos geralmente acontecem um pouco antes deles começarem a trabalhar e durante também o início do trabalho. Eles geralmente colocam um mentor, daí quando contrata, fica um mentor ali, um próprio funcionário responsável por aquele outro que entrou, e aí que tem que dar todo o direcionamento. Porque é assim, você contrata, depois a pessoa aterriza na sua fazenda. Aí ali você tem que ensinar para ela como a rotina todinha da fazenda, né? A hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora até que hora que eles trabalham, qual que é a rotina que eles funcionam ali, onde ele pode, onde ele não pode, que Os vestimenta ele pode processos, né? usar, isso. Até o modo de vestir, né? Assim, lá a gente não deixa, por exemplo, bebidas, né? Durante a semana não pode. Então, assim, todas essas coisas são algumas dificuldades, porque ali é uma comunidade, né? Você tem que ter. A regra que você tem na cidade, você tem que trazer para dentro ali. Né? A parte de segurança, Sim. comportamento, isso aí são desafios, né, que o gestor E enfrenta. vamos ver assim, desses candidatos que chegam, né, para um recrutamento, por exemplo, esse dia eu estava conversando é, com um gestor também. E aí ele estava me contando que a falta do autoconhecimento é uma coisa muito impactante, né? Não sei se você vê isso presente aí no setor rural. Então, assim, eu não vou falar a minha experiência pessoal. Graças a Deus a gente tem uma boa equipe. Mas o que que nós fizemos? Eu tive que investir, porque estava tendo um desalinhamento, entendeu? Assim, de visão, de tudo. Aí, assim, até porque cada um vem de uma região diferente. Então, os líderes nossos, que a gente tem 3 gerentes lá, a gente pagou o processo de coach para eles justamente por conta disso.
E aí a gente foi direcionando assim nos objetivos que a gente queria desenvolver neles, né? Assim, as habilidades que nós queríamos desenvolver. Foi muito importante, assim, mudou muito. Depois disso, assim, a fazenda evoluiu muito. Isso aí, principalmente para os grandes cargos, é essencial, né? Assim, e aí, claro que quando você envolve os líderes nesse, eles acabam transmutando isso aí para o restante da equipe. Porque daí a gente vai trabalhando com eles, eles trabalham com o pessoal, com o restante da equipe. O ideal é fazer com todo mundo, né? Mas, assim, como às vezes o orçamento não permite, a gente foca nos líderes e eles têm que passar para frente, né? Mas isso sim impacta bastante. Uau! Bom, pessoal, nós estamos conversando sobre economia verde, né? Sobre habilidades, oportunidades. A Adriana está me falando aqui que tem um monte de oportunidade no campo, né? Uhum. Que é só uma questão de estar qualificado para isso, estar de olho nas tecnologias, né? A gente já falou bastante aqui que o futuro rural é automatizado, não é mesmo, Adriana? E Sim, é aí você tem que automatizado. desenvolver essas habilidades, aí, habilidades mecânicas, habilidades em tecnologia, habilidades de programação, competências analíticas, análise de dados, entender como é que funciona o solo, essas coisas todas, habilidades matemáticas, obviamente, e se você quiser um diferencial, habilidades sociais, inglês, escuta ativa, comunicação, pensamento crítico, isso vai te fazer um diferencial. E aí a liderança, né? A liderança, a negociação, até saber vender, são habilidades aí que os líderes, os gestores aí das grandes comunidades, das grandes equipes, podem estar desenvolvendo para ter um time muito melhor, não é mesmo? Então, foi Você, bom você Adriana, se falar convertir. isso. Essa parte de a venda, né? Porque assim, o produtor rural, ele, como é uma commodity, ele tinha muito assim que ele não precisava vender o produto dele, né? Ele ficava muito acomodado. E hoje está mudando muito. É uma coisa que assim, o produtor está tendo que vender o seu produto para tentar conseguir o melhor preço. Então ele tem que desenvolver essas habilidades. Se ele tem pessoas na equipe que têm essa habilidade, para ele assim, é sensacional porque ele consegue preços melhores. Essa questão das habilidades de negociação tem que ter habilidades também na parte de, que você falou, escutativa, a liderança. O que, assim, os grandes grupos aqui, e agora está vindo mais para os médios, umas 3 vezes no ano tem treinamento para toda a equipe de líderes dele. Isso aí é. E cada vez vai indo mais, né? Vai precisando mais. Onde eu falei, a gente às vezes foca nos líderes por questão de orçamentos, mas o ideal é fazer com toda a equipe. Tem fazendas que fazem os Sim, treinamentos geral, assim, e é, é, é. tá dentro, né, o que é possível fazer, né? Mas Uhum, um bom líder, ele também impacta, né? Impacta ali sim. da Uhum. equipe, ele traz ali resultado para a equipe, enfim. E, assim, qualquer, sei lá, dica que você deixa, que você dá ali para realmente ah, alguém está buscando, está querendo entender mais sobre a economia verde, será que isso tem a ver comigo? Né? De repente, um jovem ali que está ainda pensando no que está perdido na carreira, não sabe ali o que vai escolher, ou se de repente alguém está numa transição e gosta, busca de repente ver ali uma possibilidade de qualidade de vida. Qual que é a dica, assim, o que você deixa aí de mensagem para essas pessoas? Olha, a minha dica é assim, o que que a maioria dos eu vou falar assim, o produtor rural, porque o agronegócio ele é muito amplo, né? Mas eu vou focar no produtor Sim. rural. Qual que é a dor dele? Ele não tem segurança de nada. Não tem segurança se ele vai colher, não tem segurança se ele vai ter dinheiro no final do ano para poder viajar com a família, porque os custos são muito altos, a moeda oscila demais. E nem todos estão preparados para isso, né? São poucos que têm esse preparo para antecipação desse risco, gestão de riscos, tomada de decisão antecipada, muito pouco. Então tá aí uma oportunidade de você buscar isso aí e trazer essa segurança para o produtor. Porque assim, a gente fala que o Brasil é o país do agro, só que o agro é uma das atividades, ela é uma fábrica a céu aberto, muito arriscada, envolve um montante de dinheiro. E a rentabilidade dela, muitas vezes, é pouco. Então, assim, coisas que vocês podem buscar. Processos para melhorar a rentabilidade, a lucratividade desses produtores rurais, trazer essa segurança, trabalhar essa gestão de risco, trazer esses produtos que vão, assim, trazer, eu acho que vai fazer o produtor dormir bem, dormir,
né? Dormir tranquilo. Isso é a dor do produtor rural, é essa. Então, se você souber algum desses pontos, né? Eu falei alguns, gestão de riscos, né? A Vivi já falou a questão da análise de dados, você interpretar, utilizar isso para você tomar decisão, antecipação de decisões, já prevendo alguma oscilação lá na frente. Tudo isso, qualquer ponto. Aí vem matemática, vem tudo isso que a Vivi já falou, essas habilidades todas. Se você vem com um produto bem formulado, os produtores rurais têm essa demanda. E bastante. Olha só quantas áreas diferentes, né? Não é uma área. Uhum, Por uhum, exemplo, ali gestão de risco, né? É uma coisa isolada ali. Por exemplo, análise, né, de solo é outra coisa uhum, isolada. Então, são muitas áreas aí que podem ser exploradas dentro do agronegócio. uhum. Então, se de repente você tem aí essas habilidades, quer explorar, fazer carreira, existe mercado, existe um mercado lucrativo aí no campo, né? Existe bastante. E assim, e precisa, né, Vi? Assim, eles precisam desse apoio, precisa de gente que se importa, precisa de não só querer ganhar dinheiro, a gente tem que se importar com o bem-estar do nosso cliente, resolver o problema dele. Então, assim, se você, né, se você tem esse espírito, não tem como dar errado, né? Formula, estuda, você com conhecimento, analisa essas, né, nós demos várias situações, mas tem outras, essas não esgotaram tudo. Analisa alguma coisa que está faltando, às vezes é um detalhezinho que você vem e apresenta, resolve o problemão da pessoa, e aí você só vai ganhando nome, né? Vai ganhando o seu reconhecimento. A gente sempre trabalha assim, né? Eu sempre foco, assim, quando eu falo, a gente tem que resolver. Porque o produtor rural, ele é muito deixado de lado. E até por questão, assim, histórica, né? Agora que Uhum. ele, né, Cultural, né? cultural, aham, e ele ficava lá, às vezes, vamos colocar o imposto de renda, por exemplo, dele. Muitos nem faziam imposto de renda, por mais que tinha a renda que tinha. Eles estavam lá fazendo, eles nem vinham na cidade, eles não, sabe, não queriam nem correr atrás E aí, isso refletiu muita coisa hoje. Hoje eles têm bastante problemas. Agora que, assim, vão colocar a classe dos advogados estão pensando, a classe dos contadores estão pensando no produtor rural, porque antes era pessoa jurídica, as empresas, né? E o produtor rural foi muito Uhum. deixado de lado em vários setores, né? Só não foi deixado de lado na parte de tecnologia, mas na parte, nos demais, foi deixado muito de lado, né? Então tem muita coisa aí Não, para trabalhar. e chamar a atenção também, né, dos profissionais que trabalham no comportamento, né? Psicólogos, coaches, treinadores, fazer treinamento de liderança, essas coisas todas aí também está em alta, porque existem essas pessoas todas ali no campo que tem essa demanda, né, de trabalhar aí o comportamento, estresse, Uhum. essas coisas todas que a gente passa na cidade, eles passam no campo também. Então, existe também essa oportunidade para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas a estar desenvolvendo uma carreira no campo, né, no setor rural, na Tem verdade. bastante. E assim, para o gestor rural, a minha dica que eu deixo é pense na qualidade de vida do seu, né, colaborador. Ele tem que se sentir bem, né? Então, assim, para reter essa mão de obra, né, tem que ter um diferencial em relação ao que é pago na cidade. Isso aí tem que ter, não tem como. Internet, né, é o básico. Uma boa comida, um bom alojamento, né? Tem que fazer com que o colaborador ele se sinta útil, né, com as suas habilidades, para ele sentir que ele está desenvolvendo as suas competências ali. Então é a parte dele entender, né, fazer às vezes o disque aí é, com seus colaboradores e colocar eles nos locais corretos, né, fazer a combinação correta entre eles. E aposte em desenvolvimento e treinamento. Isso aí não tem como gestor rural fugir disso. Isso aí também ajuda a reter as pessoas ali, porque elas vão se sentir em constante evolução e não estagnadas, né? Uhum. E cuidar do bem-estar psicológico dos funcionários, que é isso que você falou, né? Palestras, coaches, psicólogos e tudo isso, Não, e assim. hoje a informação ela tá muito abrangente, né? Tá muito fácil, porque
a gente tem aí, tem lives, a gente tem acesso a essas informações de autoconhecimento, né? Você comentou do DISC, eu sou analista do DISC, né, de perfil comportamental, mas existem tantas outras ferramentas, né? Tem Enneagrama, tem outras ferramentas que são Uhum. mais simples, né? Ontem, inclusive, eu preenchi uma outra ferramenta de autoconhecimento que eu não conhecia, né? E deu uma coisa muito parecida ali com o DISC. Então, assim, existem várias ferramentas. É só você ir buscar. E umas são acessíveis, outras são um pouco mais caras, mas se você ali é um gestor e quer entender da tua Uhum. equipe, então vale a pena investir, né, para colocar cada trabalhador ali no seu lugar. Isso vai fazer diferença na sua performance, no seu resultado, no seu lucro, no final das contas. E, Justamente. Adriana, não sei, nós estamos aqui com 15 minutinhos, mais ou menos, para acabar. Se você quiser falar um pouco sobre os seus projetos, sobre as suas expectativas, deixar uma mensagem final, aí fica à vontade. Então, assim, a gente está com bastante projetos em andamento lá na Rural Organiza. Nós estamos fazendo. O que que a Rural Organiza faz, né? Porque às vezes muitas pessoas não Isso. sabem. A gente mexe ali com a parte de gestão rural. A gente surgiu, o nosso propósito é justamente isso. Trazer segurança para o produtor rural e resolver o problema dele, né? O que a gente quer é que a pessoa falar e a gente consiga resolver o problema dele. Voltado para a parte administrativa e tributária e na parte de gestão. Então a gente faz desde aquele trabalho de lançamento de notas, controle de estoque, venda, emissão de notas, venda de produção, tudo isso a gente faz. A gente dá treinamentos também. E agora a gente vai começar. Assim, o que que eu quero? Meu objetivo é ensinar o feijão com arroz para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Como eu organizo a minha fazenda? Porque, como eu disse, o produtor rural foi deixado muito tempo de lado e ele não se atentou com a evolução. Demorou demais, né? Evoluiu as máquinas e tudo mais, mas gestão de pessoas, a parte de nessa gestão administrativa foi deixado muita paz na cabecinha, tem um negócio na cabeça, mas não tem os números. E hoje, na volatilidade que a gente vive, não tem como ficar mais assim. Então a gente vem para suprir. E eu vou começar agora, até foi naquele desafio. Comecei, mas eu estou formulando o reality office. Como fazer, assim, né? Comecei um pouquinho. O que que eu pensei? Eu vou mostrar eu trabalhando, eu vou pegar, tipo assim, um momento do meu dia, né? Cada dia a gente distribui algumas tarefas no dia, e eu vou mostrar como eu faço, tá? E aí eu vou colocar no Instagram e no YouTube. Às vezes vai ser live e às vezes vão ser gravados, vão depender do que é. Por exemplo, eu vou fazer um pagamento. Às vezes as pessoas não sabem organizar pagamento, não sabem, eles não têm organização de contas a pagar e pensa na fazenda, são milhões que são mexidos ali. Não é pouquinho dinheiro. E às vezes ele não sabe o que, que ele vai pagar mês que vem. Vai trabalhando. Ah, o que, que eu tenho para pagar? Não estou falando brincando assim. É gritante o nível de desorganização de muitos produtores rurais. Então, assim, a gente vem para suprir isso. E aí, para abranger mais, como fazer as pessoas entenderem, porque não tem segredo, é muito simples as coisas, é só começar a fazer. Comece a fazer o básicozinho, que daí depois você cada vez você vai melhorando mais. Aí eu vou fazer E isso. criar essa cultura, né? A Essa cultura, cultura da a organização, da organização. produtividade, da Isso. eficiência, né? De um trabalho de Uhum. excelência, da organização. Então, aí eu vou mostrar o momento do meu dia no escritório e o que eu estou fazendo para fazer aquilo, né? Assim, coisas básicas mesmo, mas eu acho que em todos os cursos que eu participo, as perguntas são as mesmas, assim. Por onde eu começo? Né? Então, eu vou mostrar por onde você começa, né? E a gente vai começar esse projeto aí. Todos os dias vai ter um videozinho mostrando o momento do dia e como eu faço aquela atividade ali, né? E é isso. Qual que é o teu canal do YouTube? É do Rural Organiza ou é Rural o seu Organiza. mesmo? Não, Rural Organiza, a gente tem lá. Uhum. Rural Ah, Organiza. então o pessoal que está Uhum. assistindo aí já depois vai para o YouTube e já se inscreve lá no canal da Uhum. Adriana, né? É, para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre um assunto desse. Não é um assunto que eu domino, né? Mas você Uhum. realmente é uma especialista, tem muito conhecimento sobre essa área da economia verde, né? Dessas profissões do setor rural. E na realidade a gente tá junto aí, né, que você falou de um Uhum. desafio, né? Para quem está assistindo e não sabe do que a gente está falando, a gente participou de uma série, né, um desafio, uma série de provas, de atividades, né, num curso de comunicação.
Olá, gestora rural, né? Desenvolvendo Uhum. habilidades de comunicação, é isso aí, Comunicação, é. Uhum. né? De oratória e tal. E aí a gente tá nas finalistas, né, Adriana? Nós duas estamos lá no topo, no top. E assim, é engraçado que assim, foram coisas que faziam bem para nós, e não era nada assim, né? É porque as pessoas têm em tudo, igual elas têm medo, eu acho, de fazer, de se expor, né? E a gente tem que Sim. fazer, né? Sem ter medo do julgamento. Não tem nem certo ou errado, tem o seu jeito, né? Eu E falo olha que só, de repente você está ainda dando continuidade, né, numa atividade que a gente já começou lá e criando uhum, aí um projeto, né, uma continuidade, canal do YouTube e tudo mais. Então, realmente é admirável, assim, estou bem feliz por a gente ter conseguido realizar essa live aqui, né? Temos mais alguns minutinhos, então eu já vou deixar aí para o pessoal, né, um meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui, a gente conversando e trazendo relevância, acho que essa é a palavra, relevância para esse assunto. Muitas pessoas estão perdidas, né, no mercado de trabalho, na carreira, os jovens, sobretudo, né, com esse advento da tecnologia, não sabe se vai para o digital, se não vai, se vai para a faculdade ou não vai, se vai empreender ou não vai. Então, de repente, se você tem habilidade de matemática, se você gosta de mecânica, né, se você tem afinidade com tecnologia, o setor rural, o agronegócio, é um bom mercado para você investir, porque tem oportunidade, tem demanda, né? Se você é coach, psicólogo, trabalha com treinamento de pessoas, também é uma oportunidade para uhum. você investir as suas competências aí no agronegócio, porque tem pessoas lá e existe essa demanda de treinamento de pessoas lá, de desenvolvimento de pessoas. Hein, E Vivi, deixar meu você sabe Pode que falar. a gente trouxe o Najma para palestrar lá na fazenda? Você viu? É. Sensacional, né? Ele trabalha muito com a inteligência produtiva, inteligência Uhum. emocional, sensacional, top. Proatividade. O pessoal gostou bastante, assim. Não, e é bom quando você traz, assim, alguém de fora para eles que estão ali na fazenda, às vezes não tem tanta, né, comunicação com... Não tem contato com esses eventos fora, né? Quem está na cidade, às vezes, tem mais contato. Ali eles ficam ali, principalmente da época de safra, às vezes mal vai para casa, né? E quando você traz alguém de fora e mostra situações diferentes, comportamentos que eles às vezes eles até são daquele jeito mais valida, porque eles ficam às vezes inseguros. Será que eu tô agindo certo? Será que eu, Sim. né? E aí vem uma pessoa e fala, olha, o interessante é que você faça assim, que você faça assado, vamos fazer lá, tal. Aí ele acaba validando e incentivando os bons comportamentos na equipe, né? Eu gostei bastante. Uau, bem legal, que bom. E se tiver, o pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, pode mandar para mim, pode mandar para a Adriana, a gente vai estar aqui Uhum. disponível para responder para vocês, para conectar vocês, né, de repente aí até uma sugestão, alguma ferramenta que você precise aí para decidir, né, se é ou não é o melhor caminho para você, a gente pode te ajudar. Então, eu quero deixar aí meu agradecimento, né? Deixar as últimas palavras, as últimas considerações com você. E qualquer coisa, entrem lá no link da bio, lá tem tudo certinho. Lá tem contato, né? Pode mandar direct, tá tudo certo, gente. Canal do YouTube. Canal do YouTube, tudo. Vivi, eu quero agradecer de novo, gostei demais. Você tem uma vivência mais na parte de desenvolvimento de habilidades, né? Muito mais subjetiva, eu sou mais na prática, né? E assim, a gente conseguir casar isso aí é bem interessante, as pessoas entenderem que na prática a gente tem que acabar parando um pouquinho para refletir que habilidade eu tenho, eu estou desenvolvendo ela, eu estou no local adequado, onde que eu posso me encaixar. E nós falamos várias coisas aqui que às vezes a pessoa pode dar um clique, às vezes um filho de algum produtor que possa, né, que tenha uma das habilidades que você destacou aí, e fala, nossa, aqui no meu pai eu posso, né, tá precisando de beleza, eu vou focar nisso aqui, eu vou ajudar meu pai a fazer isso. Enfim, né, a gama é grande aí, e eu gostei demais da leitura que você fez de tudo isso. Ah, gratidão. Gratidão. E, bom, estamos aí disponíveis, né, gente? Qualquer coisa é só chamar. Clica lá no link da nossa bio, né? Você ainda pode mandar essa live para quem você quiser, de repente conhece alguém ali, né? Um sobrinho, um vizinho, alguém que
que precisa dessa informação, tá, da relevância dessa informação, você manda essa live para eles que eu vou deixar gravada para a gente aí, tá bom? Então, um beijo, Beijo. uma ótima semana para você, Adriana, uma boa semana para todo mundo que esteve aqui com a gente e até a próxima. Até. Até!